Olá, aqui é a professora Isabel Aguiar, eu sou professora de História, trabalho aqui na cidade de Fortaleza, há 10 anos eu leciono. E há 5 anos eu estou utilizando o blog nas minhas aulas de História. Esse blog ele tem servido não só para mim, para meus alunos, como para estudantes de todo o Brasil, para professores, vários deles me procuram para tirar dúvidas sobre a utilização dessa tecnologia na sala de aula. Uma outra tecnologia que eu resolvi usar já há algum tempo é o celular. Por quê? Porque o celular ele é utilizado pelos alunos constantemente, né? E por que não utilizar essa ferramenta para ser inserida dentro das aulas, já que eles gostam tanto de estar online através do celular, utilizando as redes sociais, utilizando o WhatsApp, conversando, sempre se comunicando com os colegas. Por que não usar uma ferramenta tão rica que tem possibilidade de filmar, de gravar voz, de entrar em contato com outras pessoas para assistir a aula? Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu iniciei o uso de celular em sala de aula. A princípio, nós utilizamos para fazer gravações de vídeos, produções dos alunos e também utilizamos em sala de aula para receber mensagens de alunos que não estavam entendendo o conteúdo da aula e eles poderiam ou não se identificar nas mensagens. Grande parte dos alunos mais tímidos passaram a achar isso bem interessante, porque eles poderiam mandar mensagem para mim, pedir a orientação sobre o conteúdo da aula, que poderia ser a dúvida de outros colegas também da sala, e ao mesmo tempo sanar a sua dúvida e não se identificar. Então, assim, o uso da mídia celular, ele é muito interessante também, até mesmo por conta da timidez do aluno. O aluno tímido pode interagir e participar mais. E outra coisa, o uso das novas tecnologias, das tecnologias móveis principalmente, os tablets e os celulares, eles são interessantes porque o aluno pode produzir o seu material. Ele vai desenvolver no aluno a autonomia. Mas assim, a gente não pode esperar que da noite para o dia isso fique 100% ok, 100% dê certo logo no começo. Nada dá 100%. Então, sempre vai haver aquele aluno que vai utilizar o celular, com a internet na sala de aula, para outras coisas que não sejam o fim didático, o fim do aprendizado. Mas a gente tem que passar para a turma, procurar conscientizar os alunos logo de início que ele vai usar aquela metodologia, aquela tecnologia para aprender. Nós estamos usando naquele momento ali o celular, é um pouco de diversão, porque é algo que faz parte do dia a dia deles, eles de certa forma dominam e gostam, mas principalmente está ali o aprendizado. Né? Então a gente tem que passar primeiro essas informações para eles. Você não pode utilizar um celular na sala de aula de maneira aleatória, simplesmente chegar e dizer ligue o celular, nós vamos usar o celular hoje, não, porque ele vai achar que é simplesmente uma brincadeira. Embora saibamos que através do lúdico a gente aprende, mas além da questão do lúdico tem a questão do didático, do aprendizado, né? Então tem que ter toda uma estrutura para dar essa aula usando o celular, você tem que passar todas as regras, as normas para o aluno, para ele ficar ciente de como será a aula. E, além de tudo, a gente tem que procurar desenvolver nas escolas a cultura do uso dessas novas tecnologias. Não adianta a gente viver nessa briga entre professor e aluno com relação ao uso do celular na sala de aula, porque a gente proíbe, o aluno é chamado para coordenação, cria aquele atrito entre professor e aluno e coordenação de escola, existem leis que proíbem o uso desse celular, mas aí cabe a nós, educadores e gestores de escola, tentarmos adaptar esse mecanismo. Não adianta também somente um professor tentar fazer a modificação. O ideal seria que todo o núcleo docente da escola, o núcleo gestor da escola também comprassem essa ideia, né? Resolvessem também investir nisso, né? No início do ano, os planos de aulas dos professores, os planos de aulas anuais, mensais, que eles inserissem dentro desse plano a utilização dessas tecnologias móveis. Porque, queiramos ou não queiramos, isso faz parte do nosso cotidiano e a mudança da educação vai estar inserida com esse tipo de possibilidade aí. Claro que no início vai ser um pouco complicado, a gente às vezes sofre uma certa resistência, às vezes por parte dos pais dos alunos, por conta de alguns alunos e até mesmo de profissionais docentes, né? De professores, colegas de trabalho. Mas a gente não pode desistir a partir da primeira dificuldade, né? Tantas coisas que aconteceram no mundo que no início, antes delas se tornarem comuns, elas foram vistas como algo estranho, como algo que não iria dar certo, foram criticadas, né? Então, por que não utilizar o celular como algo para nos beneficiar, para beneficiar a educação, a aula do professor e com o aluno, certo? E o que eu tenho percebido, assim, de positivo com o uso do celular na sala de aula é que, primeiro, eles se empolgam, eles ficam altamente empolgados com o uso desse mecanismo. Segundo, a indisciplina
reduz a praticamente zero. Praticamente eles zeram na questão da disciplina, do pedido de sair da aula para banheiro, para beber água, porque normalmente os alunos se utilizam desse tipo de pedido assim para sair da sala, etc, para fugir da aula, porque eles acham chato, acham que tá cansativo, mas eu garanto, você professor e você gestor de escola, se você implantar esse sistema que use celular e que utilize mídias digitais na sala de aula, mídias móveis principalmente, você vai ver a diferença com relação ao comportamento do aluno, com relação à indisciplina, vai mudar, eles vão ficar mais interessados. Isso aí vai chamar mais a atenção deles. Por quê? Porque isso faz parte da realidade do aluno. Então a gente tem que se adaptar à realidade do aluno. Como tudo está mudando tecnologicamente, a gente sabe que na educação tudo se torna mais lento. Né? Enquanto uma tecnologia usada na medicina, usada na empresa automobilística, usada em computadores, ela é adaptada rapidamente, ela é absorvida rapidamente pela população, pelo público, né? Assim, que consome esse material. Na educação, não. Na educação, as pessoas são um pouco resistentes e são acostumadas, não querem sair daquela zona de conforto. E eu garanto que a implantação do uso de celular e do uso de outras tecnologias na escola vai enfrentar mais resistência do professor, dos pais, do núcleo gestor, muito mais do que o aluno. O aluno vai ser o menos resistente nessa situação aí, porque para ele isso é comum. Então, nós somos nascidos no século XX, convivemos com jovens do século XXI e temos que nos adaptar à nova era, né? À nova época, ao novo século. Né? E temos que procurar pensar como o jovem, como o adolescente de hoje está pensando. Senão vai ficar aquela coisa fora de compasso. Né? Você pensando de um jeito, ele pensando de outro, e o aprendizado vai se tornar mais difícil. E uma outra coisa principal, o professor que utiliza essas mídias, ele vai deixar de ter tanto estresse e de ter tanto trabalho. O trabalho maior do professor na hora da aula vai ser o quê? Não bem na hora da aula, mas assim, antes da aula, que tudo tem que ser planejado, tem que ter o investimento na capacitação e na formação dos professores para isso. Então, ele vai ter aquele trabalho de introjetar aquele uso das metodologias no seu plano de aula, tem que ser uma coisa dinâmica, porque também você não pode ficar usando o celular sempre da mesma forma, você tem que modificar. E aí, na hora da aula, você deixa com o aluno, ele que vai produzir. Você só estipula as regras, as normas, o que você vai querer, e depois você vê os resultados, se eles conseguiram atingir os resultados que você estava esperando, ok? E outra coisa, a gente tem que ter em mente que o ambiente de sala de aula não são mais só as quatro paredes. O ambiente de sala de aula não tem mais limite. Né? Nós vivemos na era digital, nós não podemos nos prender a apenas quatro paredes. O aluno pode produzir material em qualquer outro ambiente, interagir com outros colegas e estar aprendendo, certo? Então, o meu recado para vocês é esse. Não tenham medo de não tenham medo de usar o celular na sala de aula. Como usar e como não usar, muitas vezes não adianta nem você pedir dicas, né? Você pede a dica, vai tentar usar, às vezes não vai dar certo, você tem que adequar a sua realidade e com os erros e com os acertos você vai aprendendo e adaptando a sua realidade, tá? Então, um abraço aí para todo mundo e até a próxima.